Quando a gente vai começar a estudar tarô, uma das primeiras dúvidas que surgem é como eu escolho o meu primeiro deck de tarô, ou seja, meu primeiro baralho de tarô. Existem alguns modelos que são mais simples para os iniciantes e alguns que são um pouco mais difíceis. Eu vou mostrar para vocês nessas próximas aulas alguns decks e também vou falar um pouco, vou dar algumas dicas sobre como escolher o seu primeiro baralho. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é que, para escolher o seu primeiro deck de tarô, você tem que gostar do verso, do estilo da ilustração e também das cores que são usadas no seu deck. Você tem que ter em mente que as imagens das suas cartas vão estar sempre lhe comunicando as mensagens. Então você precisa escolher um estilo de desenho que você goste. Então, por exemplo, se eu não gosto de um desenho tipo aquarela, eu não posso escolher um tarô que utilize esse estilo de desenho, porque eu não vou gostar dele, eu não vou me conectar com ele. Então você tem que gostar do estilo do seu tarô. A minha dica é que você comece pesquisando os baralhos mais tradicionais para ver se identifica com algum deles. Agora eu vou mostrar para vocês os dois baralhos mais tradicionais e famosos de tarô. O ponto positivo de começar com um desses é que eles são facilmente encontrados nos lugares. Você consegue encontrar em livrarias, em lojinhas esotéricas, muito mais facilmente do que outros baralhos. Além disso, são baralhos que você também encontra facilmente em português, tanto as cartas quanto o livrinho que acompanha elas. O primeiro tarô que eu trouxe foi o tarô de Marselha, que foi um tarô desenvolvido em 1750 na França por Claude Bourdelle. Esse é um dos tarôs mais famosos do mundo. Essa é a imagem que muita gente tem do tarô, né? Quando a gente fala sobre tarô, essa imagem vem na cabeça de muita gente. Esse tarô, ele é bastante clássico e quando ele tá nas versões mais originais, ele tem essas cores mais básicas, essas cores primárias. Mas ele já foi refeito várias vezes também e existem atualizações que trazem novos estilos e novas cores com esse mesmo formato. Outro tarô bastante tradicional é o tarô de Rider-Waite. Ele foi um tarô lançado em 1910 pelo Dr. Arthur Edward Waite. E é um tarô que também já teve várias versões. Você vai encontrar ele com o nome de Tarô de Rider-Waite, Tarô Universal de Waite, Grande Tarô de Waite. E ele serve como base para vários outros tarôs modernos. Então é aquele tipo de tarô que quando você sabe jogar com ele, você provavelmente já sabe jogar com a grande maioria dos baralhos que existem. Por isso que esse é o tarô que eu mais recomendo para quem está iniciando. Quando a gente fala sobre os arcanos maiores no tarô de Marselha e no Rider-Waite, a gente não vê tanta diferença. Mas quando a gente vai para as cartas numeradas, que são os arcanos menores, eles são bem diferentes. Porque no tarô de Marselha são utilizados os números e os símbolos, enquanto no tarô de Rider-Waite todas as cartas têm uma ilustração. Isso ajuda muito para quem está iniciando no tarô, porque as imagens facilitam a leitura da carta. Nesse curso eu vou utilizar como principal base as ilustrações do tarô de Rider-Waite, mas eu vou estar sempre comparando também as ilustrações com ilustrações de outros tarôs, para que a gente possa estar sempre vendo várias representações dos simbolismos de cada carta. É interessante que vocês pesquisem imagens desses dois baralhos na internet. Vejam com quais ilustrações vocês mais se conectam e não tenham medo de escolher um deles porque ambos são muito bons, são muito tradicionais e são ótimos de se estudar. Quando a gente vai para os tarôs modernos, existem centenas de opções, como por exemplo, esse daqui é o The Wild Unknown. Ele é um deck bastante animal, então se você gosta de ilustrações de animais, seria um bom deck para você. Também a gente tem o tarô mitológico, que traz muitos simbolismos da mitologia grega e romana para explicar as cartas do tarô. Então se você gosta de mitologia, seria uma boa opção para você. Mas existem muitas outras opções. Para quem gosta de um estilo mais bruxinho, por exemplo, a gente tem o The Everyday Witch, o The Green Witch. Para quem gosta de um estilo mais aquarela, a gente tem The Line Strider. Para quem gosta de um estilo mais sonhos, aquelas ilustrações mais à mão, a gente tem o Paulina Tarot. Então tem muitas opções lindíssimas. Então vale a pena você pesquisar por um tema que você goste e colocar na internet. Então, por exemplo, digamos que eu gosto de Halloween. Eu coloco Halloween
tarô e vejo quais são os tipos que aparecem na internet pra mim. Isso você pode pesquisar vários temas, tem tema rock and roll, tem tema zumbi, de tudo que você imaginar existe tarô. Agora uma coisa muito importante é você ver se esse deck que você está querendo comprar possui 78 cartas. Pesquisem isso, porque se ele não tiver 78 cartas, pode ser que não seja um tarô tradicional, então isso vai atrapalhar os seus estudos. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês também o Tarô das Bruxas, que foi o meu primeiro deck de tarô. Esse tarô, eu comprei ele numa livraria e quando eu cheguei nela eu já vi esse verso aqui com o preto e o pentáculo cinza e eu já me apaixonei, então eu já sabia que tinha que ser esse tarô mesmo. E aí, depois que eu fui começar a estudar ele, eu percebi que ele era um tarô bastante difícil, porque ele trazia muitos simbolismos da Cabala e da Wicca, e na época eu não sabia nada sobre isso. Então acabou que eu tive que estudar muita coisa, estudar mais do que eu imaginava, mas foi uma grande escola para mim. Então eu trouxe esse exemplo também para dizer para vocês que não fiquem também preocupados em começar com o Rider-Waite só porque ele é o tarô mais simples de se começar. Você pode começar com aquele que mais você se conecta, porque aquele tarô sempre vai guardar uma mensagem especial para você. Então não tenham medo de escolher o tarô que vocês mais se identificarem. Uma observação importante que eu queria deixar para você é que o tarô de Crowley. Uma observação importante que eu gostaria de deixar é que o tarô de Crowley, também chamado de tarô de Thoth, também é considerado um tarô tradicional. Porém, eu não recomendo muito ele para os iniciantes pelo fato de que a estrutura dele é um pouco diferente. Se você já possui ele e quer estudar com ele, tudo bem, dá para você fazer as correspondências. Porém, se você ainda vai comprar o seu tarô, eu recomendo que você não comece comprando ele.